Olá, meus queridos, amados irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Sejam bem-vindos ao nosso canal Respostas Divinas. Eu sou o pastor Wellington e estou aqui para trazer a palavra do dia. Todos os dias, 10 horas da manhã, eu trago uma palavra para Deus abençoar a tua vida. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e deixe o seu like. E também para você que não conhece o nosso canal, nós temos a oração da madrugada, todos os dias, meia-noite em ponto. E nós temos também a oração da fé, às 18 horas. Então tá aí, eu conto com vocês aí, participam das nossas orações, participam da palavra de Deus. E eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. Irmãos, eu estou falando sobre vários dias aqui, sobre parábolas que Jesus usou para poder trazer o ensinamento aos seus discípulos. E hoje nós temos aí a parábola dos dois alicerces. A palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 7, versículo 24 e diante, diz o seguinte: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como o insensato que construiu a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e foi grande o seu estrago. Irmãos, a palavra de Deus está dizendo, Jesus ensinando através desta parábola, que muitas pessoas constroem as suas casas. Não é casa física. Jesus está falando sobre as nossas casas espirituais, sobre as nossas vidas. Ele diz que muitas pessoas constroem as suas casas sobre areia e outros constroem as suas casas sobre a rocha. Aí a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: aquele que constrói a casa na areia, vem o vento, vem a tempestade, tudo isso aí. Jesus está falando que vento, está falando no sentido não literal, está dizendo que vem as lutas, vem as perseguições, vem o diabo se levanta contra a vida da pessoa. E se a pessoa não tiver enraizado, não tiver a sua casa alicerçado sobre a rocha, que é o próprio Jesus, quando vier, a casa não vai resistir. A gente pode dizer, a casa vai cair. Muitas pessoas, irmãos, não constroem. E quando qualquer soprada do lobo, né? Aquela historinha lá do lobo soprando aquelas casinhas naquela historinha do porquinho e do lobo, é parecido com isso. Quando, irmãos, vem a tempestade, vem as lutas, quando o vento forte começa a bater, quem construiu a casa sobre areia não vai aguentar. Faz um alicerce bonitinho, mas em cima da areia vem a tempestade e a casa cai. Aqueles que constroem as suas casas em cima de uma rocha, aí pode vir o que for, pode vir a tempestade, o vento pode soprar, mas aquela casa vai permanecer de pé. Irmãos, presta atenção, construir as nossas vidas espirituais sobre a areia, rapidinho a gente constrói. Faz um buraquinho com a mão ali, rapidinho, coloca cimento na areia. Tem gente que quer facilidade. Nós não podemos construir uma casa espiritual sobre areia. É fácil, rapidinho o negócio está pronto.
vê aquela casa bonita, né? A pessoa olha assim, olha que casa bonita, né? Mas não tem base nenhuma. Quando o vento soprar, quando as tribulações vierem, aquela casa vai, cair por terra. Agora, aquela outra casa que é construída sobre o alicerce, sobre rochas, né, irmãos? Sobre rochas, pode vir o que for, a casa demora para construir. Não é com qualquer conversa que a pessoa consegue furar, né? Abrir um buraco para fazer o alicerce em cima de uma rocha. Não é com facilidade. Dá trabalho, mas depois que terminar, irmãos, ela pode nem ter belas aparências, mas aquela casa está consolidada, está realmente edificada. E na hora da luta, na hora do vento, que o rio encher, que as tempestades vierem e der contra aquela casa, a casa vai permanecer. Aí depois, quando olhar para um lado e para o outro, e olhar as duas casas, vão ver que uma não resistiu e vai ver que a outra resistiu. Alguém pode até dizer assim, pastor, a minha casa caiu porque o vento foi forte. Não, irmãos, a casa caiu porque não foi edificada sobre a rocha, é sobre Jesus. O que significa, irmãos, construir uma casa sobre a rocha ou sobre Jesus? Muitas pessoas edificam as suas casas espirituais baseadas em coisas materiais. A pessoa, às vezes, toma uma decisão, vai para a igreja, não é interessado propriamente em Jesus. Tem pessoas que estão em busca da bênção, mas não querem assumir um compromisso com o dono da bênção. Tem pessoas que vão para a igreja para poder prosperar financeiramente, vai só para Deus abrir uma porta, vai ali só para conseguir um carro. Então tem pessoas que são muito superficiais, que vão à casa de Deus, vão à igreja só para buscar coisas materiais. E isto não dá base espiritual, para ninguém. E aqueles que edificam a tua casa sobre a rocha, é aqueles que realmente vão à casa de Deus para buscar a palavra do Senhor. Aí Jesus vai resumir e ele vai dizer assim, olha, aqueles que ouvem a minha palavra e colocam em prática, são aqueles que edificam a sua casa sobre a rocha. E aqueles que apenas ouvintes da palavra de Deus, está construindo a sua casa sobre a areia. O que vai dar fundamento à casa, o que vai causar, irmãos, uma resistência na tua casa, não é só ouvir a palavra de Deus. Eu vou para a igreja e ouço a palavra de Deus. Eu vou na escola dominical e ouço a palavra de Deus. Não é só ouvir. A palavra de Deus diz que bem-aventurado aquele que ouve. Mas também, irmãos, tem que praticar, tem que colocar em prática. Irmãos, é muito simplório, é muito até bonito dizer o seguinte, estudar a Bíblia e falar, Deus falou para mim sobre o amor. Mas se Deus falou sobre o amor, tem que colocar em prática o amor. Deus falou para mim sobre o perdão. Eu não tenho que só ouvir a voz de Deus e dizer, o perdão é maravilhoso, tem que perdoar mesmo. Mas, na verdade, a gente tem que praticar isso. Tem que colocar o perdão em prática também. Porque se você apenas ouve as coisas de Deus, você é como qualquer pessoa que está sempre ouvindo, mas não acontece nada. O que vai mudar a vida das pessoas, o que vai trazer um alicerce, não é ouvir, irmão, porque ouvir todo mundo ouve. A diferença é aqueles que, além de ouvir, colocam em prática a palavra de Deus. Ouvintes têm uma porção, praticantes são poucos. Que Deus queira, que você venha colocar em prática, não só ouvir a palavra do Senhor, mas colocar em prática. Essa é a diferença da casa que é resistente e daquela casa que é fraca, que não tem a raiz, não tem alicerce profundo. Ou seja, está construindo sobre a areia da praia. Irmãos, mais uma vez, construir uma casa sobre o alicerce
sobre pedras, sobre rocha, não é fácil não. Não é mole não, irmão. Mas no final vai vir a recompensa, vai bater o vento, vai vir tudo e você vai continuar firme ali, ó, na presença de Deus. E aqueles que querem construir sobre a areia, até com a mão cavaca ali, faz um buraquinho ali, consegue fazer o alicerce sobre a areia, mas depois vem as consequências. Irmãos, que Deus te abençoe, guarde esta palavra no teu coração e que você realmente esteja alicerçado em Jesus. Que Deus abençoe, fica na paz do Senhor. Não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e também não vou largar vocês assim não, tá, irmãos? Eu não estou indo embora não. Vou largar esse vídeo aqui para vocês continuar comigo assistindo esse vídeo e ficam todos na paz do Senhor.